chamada eclésia. Eclésia, já falamos que a palavra eclésia fala sobre a igreja. Eclésia, igreja. Mas não é a igreja como nós pensamos às vezes. A igreja que simplesmente se reúne pode não ser igreja, se não se reunir pelo propósito certo. Está aí eclésia? Diga eclésia. Uma igreja centrada em Cristo. Para ser igreja tem que ser uma igreja centrada, ou seja, Cristo é o centro da igreja. E talvez você vai dizer, mas toda igreja tem Cristo no centro. Não, nem toda igreja tem Cristo no centro. Então essa eclésia que nós falamos, a palavra eclésia, chamados para fora, ou seja, chamados para fora para buscar os de fora. E ao buscar os que estão fora, nós levamos eles a uma vida em comunidade. Então isso é igreja. E hoje vamos caminhar um pouco mais sobre esse tema, eclésia. Abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios 13, verso de número 5. A eclésia centrada em Cristo. 2 Coríntios capítulo 13, verso de número 5. 2 Coríntios 13, 5. Examinai a vós mesmos. Escute, examinai, examine-se, para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmos, ou não conheceis que Jesus Cristo está em vós? A não ser que já estejais reprovados. Uma igreja é feita de pessoas, e essas pessoas que se reuniram como igreja precisam fazer algo simples, porém muito importante. Você precisa se examinar. O apóstolo Paulo está dizendo: examine-se. Olha para dentro de você e perceba que o problema não nasceu do lado de fora, nasceu do lado de dentro. Então a igreja é quando nós nos reunimos para nos examinar. Não é para examinar os outros. Tem gente boa nisso. Ele vem para examinar o outro. Eu vou lá para ver como está a vida do outro. Eu vou lá para ver se a vida daquele irmão melhorou ou não. Eclésia, essa igreja, é uma igreja que se autoexamina. Diga assim, um autoexame. Você tem que fazer um autoexame na sua vida. Examina a sua vida. Ser igreja é olhar para dentro de si e entender o que não está bem. O que não está bem na sua vida. Quando falamos de uma igreja, eclésia, no modelo bíblico, é uma igreja que forma pessoas. A igreja é um lugar de formação. Agora eu pergunto, o que a igreja forma? Evangélicos? Não, discípulos. Então, a igreja que está centrada em Cristo é uma igreja de discípulos. Diga assim, uma igreja de discípulos. Paramos aqui? Não, uma igreja de discípulos que fazem discípulos. Discípulos são feitos, não vem pronto. Ninguém, pastor, chegou ali uma pessoa é pronta. Não, não, nós estamos em um processo. E se você já é um discípulo, você precisa começar a fazer discípulos. Mas não são discípulos seus, são discípulos de Jesus. E nesses dias que nós vivemos uma crise de identidade, o que mais nós precisamos saber? Quem nós somos. Eu pergunto para você, você sabe quem é você? Quando você olha para você, o que você vê? Quando você olha para dentro de você, a pergunta que o apóstolo Paulo está dizendo é o quê? Se você é parte de um ambiente, de uma igreja formadora, examine-se, faça um autoexame. Veja se você está na fé. O que ele está dizendo? Veja se você é um discípulo. Veja se você tem a vocação de um discípulo. Uma pessoa pode dizer que é discípulo. Uma pessoa pode falar sinceramente assim, ó: eu sou um discípulo. Primeiro, se examine. Faça um autoexame na sua vida agora. Faça um exame. Olha para dentro de você, para o seu coração. Olha para os seus sentimentos. Olha para você, de verdade.
O problema que nasceu fora, você diz, cara, minha vida está com muito problema. Não, nasceu dentro. Um autoexame do nosso coração. Então essa eclésia, ela é um lugar de formação. Diz assim, a igreja é um lugar de formação. Então nós formamos discípulos para que esses discípulos formem discípulos. E aí nós precisamos formar discípulos depois de nos examinar. Então quando nós falamos de discipulado, nós falamos de formação espiritual. Sem discipulado, a igreja é uma igreja que ainda não amadureceu. Pastor, discipulado é um estudo bíblico, discipulado é oração. Não, discipulado é quando Jesus está sendo visto na vida de uma pessoa que tem maturidade, e essa vida de Jesus que está surgindo na mesa, ela é absorvida por mais alguém. Então discipulado não é estudo bíblico, não é tempo de oração, não é abrir um texto, não. Discipulado é quando a vida de Jesus está presente. Duas pessoas, ou três, ou quatro, não importa, se reúnem, e nessa comunhão dos santos, Jesus está moldando essas pessoas. Então um autoexame é necessário, porque algumas pessoas dizem, eu sou um discípulo, e falam isso sinceramente, mas quando vão se analisar, dizem, eu não sou um discípulo. Eu percebo que até dizia ou falava, mas não entendia. Então partimos desse ponto, fazer um autoexame. E nós não gostamos de nos examinar. A gente gosta de dar diagnóstico para os outros. Olha para a vida dos outros e assim, essa pessoa precisa disso. Olha, se essa pessoa fizesse isso. E a pergunta é, e se você fizesse algo? E se você parasse para olhar para o seu coração? Veja se você está na fé, ou se já não está reprovado. O que é uma pessoa reprovada? É alguém que diz assim, ó, não vale a pena mais estudar, não vale mais a pena ir para a igreja. Ela não sai da igreja, ela continua aqui dentro, mas ela não está na missão de um discípulo. Há pessoas que já se vê reprovadas. E o apóstolo Paulo está dizendo, esse é um lugar de autoexame. Examina o seu coração, examina a sua vida. Essa igreja, eclésia, é um lugar de formação. Calvino diz o seguinte, olhe para o culto como uma academia. O que você vai fazer na academia, irmão? Não vai comer batatinha lá, né? Você vai treinar, amém? Nossa, seu amém é tão empolgante, meu Deus. Cadê o Renan? Renan, vai para a academia fazer o quê? Não, e vai treinar sempre a mesma coisa? Calvino disse, olhe para o culto como uma academia. Na academia eu vou fazer o quê? Ser treinado. Você vai buscar na academia um outro estilo de vida. Calvino está dizendo, pense no culto como um lugar que nós nos desenvolvemos, aonde o Espírito é trabalhado. Escute isso. Se você está aqui dentro hoje, você pode estar aqui, pastor, eu fui lá e não recebi nada. É porque não se trata de receber, se trata de se permitir ser moldado. A palavra tem que trabalhar em você, a palavra tem que tratar o teu caráter. Então pense no culto como uma academia. E a gente vai para a academia justamente para se exercitar. Diga assim comigo, o culto é um lugar de formação. Então se você perder um culto, você está perdendo o quê? Um tempo de ser formado. Se você não está num Forte House, eu não estou falando em visitar, eu estou falando assiduamente. Discípulo tem rotina. Discípulo não tem uma vida qualquer, tem uma vida de exercícios. E o culto é um lugar de treinamento. O que é isso aqui à noite? Isso aqui nada mais é do que um grande treinamento. Então se espera que você receba aqui e pare com isso, termine em você? Não. Você tem que levar isso para a sua vida, para o seu tempo diário. Você está aqui, irmão? Então pense no culto como uma academia. Sua fé está sendo exercitada, sua visão está sendo exercitada, sua mente está sendo exercitada. Abra sua mente, exercita a sua mente. Sua paciência está sendo exercitada, seu amor está sendo exercitado. Então nós precisamos entender esse lugar como um lugar
de formação. Coloca para mim o ciclo de formação do discípulo. Diga assim, o ciclo. Não, você tem que falar com fé, por favor. Diga, o ciclo de formação do discípulo. Deixa eu te explicar uma coisa. Você pode ficar numa igreja a vida inteira e não mudar em nada. Pior, fracassar. E vai botar a culpa em quem? A igreja, o pastor. Porque a pessoa não vive o ciclo do discipulado. Esse é o ciclo de formação. Quem usou esse ciclo? Jesus. Como que Jesus fazia discípulo mesmo? No relacionamento. Um relacionamento intencional, buscando desenvolver pessoas. Então, esse aqui é o ciclo da formação do discípulo. Primeiro ponto: Jesus faz e os discípulos observam. Jesus está fazendo. E há pessoas que dizem assim, ó: que bom, Jesus está fazendo. Calma. O ciclo é: Jesus faz e discípulos observam. Não vão já fazendo. Existe um modelo para fazer. Existe um jeito certo de fazer as coisas. E há pessoas tão ansiosas que já vão atropelando o processo. Então, primeiro Jesus faz. Aqui exige o que? Observação. Aqui exige que eu esteja focado. Aqui exige que eu esteja aberto para aprender. Então, discípulo, matetes, a palavra no grego, aprendiz. Então, um discípulo é aquele que, meu Deus, o discípulo é aquele que, e se não aprende é discípulo? Então aqui já tem algo. Diga assim: quem não aprende não é discípulo. Por que eu digo isso? Há pessoas tomadas do espírito do professor. O que é o espírito do professor? Eu sei. E o pastor está falando isso 82, desde 84. Sei tudo. Não, esse versículo aí eu já esquadrinhei. Discípulos estão sempre aprendendo. E não só aprendendo, eles estão buscando capacidade, sabedoria, não para ostentar, mas para derramar. Primeiro Jesus faz e discípulos observam. Você é bom de prestar atenção? Quando você resolver prestar atenção, alguma coisa vai tentar te roubar a atenção. Então discípulos estão atentos para aprender com o exemplo. Veja, Jesus está fazendo, Jesus é um exemplo. Nós aprendemos muito mais por imitação do que pela transferência de conhecimento. Se eu começar a andar com você, eu vou começar a imitar você. Eu posso imitar hábitos bons, mas se você falar palavrão, daqui a pouco eu começo a falar palavrão. Há pessoas que são altamente influenciadas, e Jesus está dizendo: eu faço, vocês observam. Tem um jeito de fazer, e o jeito certo de fazer eu mostro. A capacidade de Jesus é Ele está fazendo e nós observamos. Então observe algumas coisas. Você consegue aprender? O que você aprendeu nesses últimos meses? Você aprende com lutas, você aprende em muitas mesas. Mas cuidado, você que está absorvendo ensinos errados. Observe Jesus fazendo, amém? Você está aí, irmão? Diga assim: aprender, observando. Segundo nível, Jesus e os discípulos fazem juntos. Não é quando uma pessoa faz, é quando todos fazem. Há coisas que você está tentando fazer sozinho e não vai dar certo. Quando Jesus e os discípulos fazem. Olha o milagre de Lázaro. Jesus disse: sai para fora. E aí ele chama os discípulos. Primeiro, tira a pedra. Depois, desata. Os discípulos estão trabalhando junto. Diga assim: trabalhar junto. Há pessoas que não conseguem trabalhar junto. Já viu isso? Ela é boa demais para trabalhar com os outros. Eu sou bom demais. Eu tenho um dom especial. É que quando eu faço é melhor. Lúcifer. A visão luciferiana é alguém tentando se destacar, e ele é muito melhor do que os outros, e porque ele é muito melhor, se isola.
se isola. Pessoas que querem fazer sozinhas. Mas esse segundo passo é Jesus e os discípulos. É quando nós fazemos em equipe, sabe? Quando nossa igreja faz algo, são muitas mãos fazendo. E quem leva o crédito? Não é o pastor, é o Senhor. Você poderia dar muito mais resultado se parasse de se preocupar com quem fica o crédito. Há famílias onde as pessoas não trabalham juntas. Não trabalham. É o meu dinheiro, eu pago a luz e a água, você paga não sei o que. A pessoa começou a dividir a casa. Eu acho que eles acordam assim, tem uma linha divisória, que inclusive passa por cima da cama. Aí eu fico pensando, tem uma linha assim. Você está do meu lado, fica do seu lado. Diga assim, casa dividida não prospera. Então tem gente que não consegue trabalhar junto. E dentro de uma eclésia você trabalha junto. É junto que o resultado aparece. Jesus e os discípulos, amém? Fica pesado quando ele está junto? Fica pesado, fica difícil. Quando que fica pesado? Quando Jesus não está junto. Então é Jesus, porque é isso, irmão. Não deixa o diabo entrar aí. Está repreendido, capeta. Diga assim, Jesus e os discípulos fazem juntos. Você é bom em trabalhar em equipe? Ou você é daqueles treteiros? Tem gente que é assim. Bota ele junto, é treta. É treta, é muita treta, vixe. É treta, irmão, tem gente que é treta, botou junto a treta. E aí diz assim, ó, é assim mesmo. Quando eu vou fazer uma coisa, o diabo se levanta. O diabo é ele. Posso ouvir um amém? Oh, aleluia. A pessoa está ali junto para somar, mas ela começa a dividir. Não dá certo. Isso, volta, não mexe aí. Tira esse dedo aí. O inimigo eu estou falando, não. Diga assim, terceiro nível. Meu Deus, que desânimo. Diga terceiro nível. Discípulos fazem e Jesus observa. Irmão, deixa isso aqui entrar no seu coração. Presta atenção. Nesses dias de crise, só atravessa quem tem uma identidade clara. Discípulos. Agora nós fazemos. E Jesus? E se ele observasse você? Como é que você fica quando tem alguém em cima de você? Tem gente que fica nervoso. Tem gente que fica até bravo. E se eu falar para você que ele te observa todo dia? Ai meu Deus, então ele viu sexta-feira. Terça que eu liguei, meu Deus, ele viu. Deus está falando com você, né? Ele viu, amém, viu um amém, amém. Senhor, ele viu. Enquanto nós estamos fazendo, ele está o quê? Observando. Mas sabe o que é lindo? Ele observa não para te julgar. Ele não te observa para dizer, tá vendo, você faz tudo errado. Ele te observa para dizer, eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu estou aqui para te dar, pelo amor de Deus. Ele não te observa para te julgar ou para criticar. Ele está ali dizendo, eu estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui. Se você não saber, eu estou aqui. Se você não entender como fazer, eu estou aqui. Então, olhe bem, discipulado é prestação de contas. Você precisa aprender a prestar contas para alguém. Você está numa igreja, prestação de contas. Onde é que está teu coração? Qual que é o chamado de Deus para você? Você está aqui para fazer o quê? Qual que é a ferramenta que Deus te entregou? Nós como igreja precisamos ajudar você a colocar essa ferramenta em ordem para você começar a ser usado. É simples. Então nós estamos fazendo e Jesus está observando. E quando somos observados, precisamos ter uma coisa em mente. Lembra do primeiro ponto? Ele faz e nós, então sabemos fazer. Como é que Jesus faz? Quando ele vai fazer uma coisa, ele ofende todo mundo? Ele começa a atritar? Ele faz em amor. Quando vamos fazer algo, façamos tudo para a glória de Deus. E quando nós fazemos tendo Jesus em mente, sabe uma coisa que acontece? O que nós fazemos é excelente. Então,
nós fazemos, e Jesus observa. Lembra que ele mandou os discípulos entrar no barco, e ele estava orando, e ele viu uma tempestade? Ô irmão, você lembra disso? Às vezes dá vontade de fazer isso com o pastor. Eu acho que Jesus viu a tempestade e disse assim: eu vou botar eles aí dentro e me livro do mar. Eu acho que ele pensou isso. Já pensou? Ele viu a tempestade e disse: meu, muito problema. Pedro não para com essa faca, João só fica chorando. Ai meu Deus, Judas só mete a mão, oh Deus. Ele ficou orando e falou: entrem no barco. Ele estava vendo a tempestade. Acho que de repente ele deu compaixão, falou: mas não vou deixar. Às vezes dá vontade como pastor, deixa. Tem uma tempestade. Acho que não. Aleluia. Fecha aspas, só abrindo meu coração para você. Aleluia. Você pode falar um glória a Deus. Aleluia. Então Jesus diz assim: entrem no barco. E eles entraram no barco. E ele ficou fazendo o quê? Observando. E de repente as ondas vieram, e Jesus foi até eles, andando sobre as águas. Ele vai ficar te observando, mas se as situações adversas vierem contra você, saiba, Ele está ali. Simples. Ele não nos livra da tempestade, mas diz assim: vão, e eu estou com vocês, não tenham medo. Sendo observados, estamos sendo avaliados agora. Agora o Senhor está olhando para você, e nós precisamos viver com essa consciência: Jesus está aqui. Ele sabe o que eu estou acessando na internet, Ele sabe o que eu estou vendo, Ele sabe o que eu estou falando, Ele sabe o que eu estou fazendo na minha casa. Estamos sendo observados. E o último nível é: discípulos vão e fazem sozinhos. Diga assim: hora de crescer, hora de ir e fazer. Aqui amadureceram. Agora Jesus ascende aos céus e Ele disse: vão, essa é a hora. Vão e façam. Ou seja, Jesus como líder maduro que é, disse: gente, vocês estão prontos. E nós precisamos ter uma consciência de maturidade e entender que é hora de fazer. É hora de ir e fazer algo. É hora de ser produtivo. É hora de começar algo. Ir e fazer. Não é hora de você ficar às vezes assim, refém. Uma igreja de discípulos, ela não pega a pessoa para ela. Tem gente que pega os outros para si, se adona do coração das pessoas. Isso não é certo. O verdadeiro discipulado, ele liberta as pessoas. Não criar uma amarra. Imagina Jesus dizer: vocês vão, mas sem mim, vou dizer para vocês, não vai dar nada certo. Não, eu acredito em vocês. Agora não estou mais fora, agora estou em vocês. Senão você vai sair daqui dizendo: ai, amanhã eu vou chamar o pastor. Ai meu Deus. Não, amanhã é você e Deus. E Deus não está fora, Deus está dentro de você. Porque talvez você vai tentar se apoiar em alguma coisa fora. Não é mais Deus é Deus em você. Você está me ouvindo? Então vai e faça alguma coisa. Passou pelo processo e não consegue fazer. Por quê? Não acredita em si mesmo. Então esse processo de formação, ele é necessário. Sem esse processo, sem discípulo. Sem discípulo, sem igreja. Nós podemos plantar a igreja, mas se não tivermos discípulo, a igreja pode acabar. E uma igreja que não tem um ciclo de formação, ela, ainda que exista, pode não cumprir o seu propósito. Então, algumas coisas, você compreendeu até aqui? Está bem aí, irmão? Então, algumas coisas simples que mostram que eu sou discípulo. E também que a nova moda é abrir um show sertanejo e dizer: que Deus abençoe vocês. Nisso saberão que sois meus discípulos. Diga assim: eu não sou discípulo se eu não der fruto. E quem não dá fruto, sabe o que dá? Galho. Se não dá fruto, dá galho.
Tem gente que só dá galho, é só galho, ou então é só folha. Se anima aqui agora, nossa, vamos para cima, amanhã apagou. Agora, o verdadeiro discípulo tem uma vida produtiva. E uma vida produtiva não nasce do dia para a noite. Uma vida produtiva é cultivada. Cultive uma vida. Cultive. Plantou hoje, rega amanhã. Começou agora, amanhã, não tira os olhos, vai lá ver como é que está a semente. Há pessoas que querem colher, mas não planta. Se você não der muito fruto, e eu pergunto, qual é o fruto? Qual é o fruto de um cristão? Outro cristão. O fruto de um cristão é outro. Cadê os seus frutos? Cadê as pessoas que você está tocando? Onde estão as famílias que você foi socorrer? Onde estão as pessoas por quem você está clamando, chorando, dizendo: Deus, faça algo? E sabe aonde muitos deles estão? Dentro da nossa própria casa. Muitos estão dentro da nossa família, esperando por uma palavra, carentes, necessitados da verdade de Deus. E nós às vezes olhamos para isso e falamos: alguém um dia vai ser usado, sendo que Deus pode usar você. Em que dê muito fruto, diz assim, muito fruto requer de raiz. O que determina o fruto? Raiz. E aí nós não temos o que? Raízes firmadas. Você não tem o seu sistema de raiz. Você vem para uma igreja, troca amanhã vai para outra. E a palavra vai dizer no Salmo 90: aqueles que se plantam na casa do Senhor, que tem raízes. Agora, já viu que tem gente que parece cigano? Conhece o irmão cigano? Ele vive assim, ele está aqui um pouco, depois ele está ali, ele vive se mudando, ele vive transicionando. Ele nunca cria raízes. Raízes determinam frutos. É o tempo que você se programou. Continuidade. Vou plantar minhas raízes aqui e quero frutificar aqui. E é muito fruto. Uma árvore que dá muito fruto tem um grande valor. É muito fruto. Então Deus não quer que você tenha uma vida produtiva. Deus quer que você tenha uma vida muito produtiva. E a gente olha hoje para a vida de um cristão, o que ele tem? Só galho. É só desculpa. Desculpas espirituais. A terra não é boa. Não é que eu não consegui, é que faltou. Não, irmão, faltou raízes. Ser plantado e permanecer. Ventos vêm, mas não te derrubam, porque tuas raízes estão firmadas. Ter raízes. Você está aqui nessa igreja, crie raízes, conexões, boas alianças, boas amizades. Ser plantado por completo. Não dá, pastor, eu estou pela metade. Tem que estar completamente. Se você está em um lugar, escute isso, você pode não produzir se não estiver 100% ali. Aonde você estiver, esteja 100%. No casamento, na vida, nos negócios, 100%. E nisso saberão que são meus discípulos. Quando der fruto, é isso? Diga, muito fruto. Então, se você não dá fruto, você não é discípulo. Não, pastor, mas eu dei muito fruto no passado. Irmão, frutos do passado são frutos do passado. É uma nova temporada para você dar novos frutos. E você lembra o que ele faz para que a gente produza mais? Podas ministeriais. Podas. Aí você vem para uma igreja como a nossa e a poda começa e você não suporta o processo, porque acha que estão tirando de você. Tem gente que vem para uma igreja como a nossa e diz: meu Deus, eu quero o púlpito. Quando é que vão me dar o púlpito? Vamos mandar fazer para você o caixotezinho então. Talvez, se você quiser. Eu quero um púlpito. Você não precisa disso. Isso não define nada. Isso aqui não define nada. É quando as luzes se apagam e o homem volta para a sua vida, onde a sua vida é observada, aonde ele vive, o que ele faz no seu dia a dia. É isso que define o homem. Mas eu vi Deus usar muitos. Deus estar usando alguém não quer dizer que Deus está aprovando essa pessoa. É o fruto. E contra fruto não tem argumento.
Se alguém está dizendo, pastor, eu estou aqui, mas eu quero dar mais fruto, é para você essa palavra. Eu vejo uma temporada de grandes frutos na sua vida, e Deus preparando tuas raízes, potencializando você, e novos frutos virão, muitos frutos. Eu profetizo uma vida de muitos frutos. Quando olhar para a sua casa, é uma casa de muitos frutos. Não tem nada morto lá, foi podado, até doeu, mas vai começar a brotar de novo. Algo novo frutificando em sua vida. Você está aí, irmão? Então nós não somos discípulos se não frutificamos. Você não é discípulo se não ama as pessoas. João 13:35. Diga, eu não sou discípulo. Fala com fé, diga, eu não sou discípulo se eu não amo as pessoas. Dá uma olhada para o seu lado. Ó Deus. Então Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Ele respondeu, mas não é isso aí não. 35, varão. Fica ligado. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, quando vocês girar e dar glória. Oi? Cheio. É ali que está escrito? Como é que sabe que é discípulo? Quando fala em língua? Quando sabe que é discípulo? Quando ama. Quando amardes uns aos outros, ainda que o outro seja difícil de amar, ainda que o outro seja complicado de amar, uns aos outros. Você é amado na medida que ama. E os outros, às vezes é os outros mesmo. Oh Deus. Mas Jesus está pegando pesado. Sério mesmo. Ser discípulo é um alto nível de maturidade. Se você não ama as pessoas, você não é discípulo. Não, pastor, mas peraí, eu vou amar. Eu tenho que amar. Tem, coloca para nós Lucas 6:27. Olha lá, Lucas 6:27. Mas digo a vós que amai os vossos. Não. Amar quem? Amar quem te ama é fácil. Você acha que ser discípulo é uma coisa fácil? Amar quem te ama, amar quem gosta, quem te celebra, irmão, isso é moleza. Olha o nível de amor. Ame os vossos inimigos, fazei o bem. Quando alguém fizer um mal contra você, você é discípulo, você não paga na mesma moeda. Estão falando mal de você, eu vou falar bem dessa pessoa. Porque um discípulo, ele tem uma coisa simples, um coração curado. Há pessoas que odeiam, há pessoas que alimentam sentimentos de ódio. A amargura faz as pessoas odiar. Ela diz assim, não sei, eu não gosto dessa pessoa. Demônio, diabo puro entrou no coração dessa pessoa e está gerando uma revolta. E ainda diz assim, é que Deus me mostra. O mal que você vê nas pessoas está no seu coração. A forma como você olha para as pessoas é algo que está no seu coração. Na maioria das vezes, os problemas de relacionamento que uma pessoa tem, na verdade nasceu no relacionamento que ela tem com ela mesma. Ela não se ama. Ela vê nos outros o que ela carrega. E Jesus está nos dizendo, querem ser meus discípulos? Amem uns aos outros. E esse amor aqui é cuidar, espiritualmente e fisicamente. Está faltando alguma coisa? Eu estou aqui. Vamos chorar, vamos rir, vamos ficar calados juntos, mas vamos estar juntos. Amar uns aos outros. E é fácil isso, irmão? Você que diz. Por que é difícil? Porque você criou um bloqueio e alguém te ensinou que você não pode amar, sendo que é a coisa mais fácil que existe. É mais difícil odiar do que amar. O ódio tem um peso, o amor te deixa leve. Alguém vai falar mal de você, você vai dizer glória a Deus. E você vai falar alguma coisa? Eu amo essa pessoa em Jesus. Tudo certo. Mas estão lá atacando você. Eu tenho o coração curado. Isso aí não tem lugar na minha vida. Eu nasci para amar os outros. É simples. Nós falamos que é difícil.
E Jesus começa a dizer isso. Mateus 5,44, vamos terminar. Mateus 5,44, olha o que diz ali. Você gosta de Bíblia, é isso que eu amo. Você é apaixonado pela palavra, olha, é coisa mais linda. Você, sabe, atento assim, é coisa mais linda. Eu, porém, vos digo, amai. E tem que fazer o que por eles? Ah, não. Mas só se for orar para cair um raio na cabeça. Ah, não. Se é aqui, alguém diz assim: eu não quero mais ser discípulo. Por quê? Porque tem coisas não resolvidas no coração. Alimentou ódio, alimentou amargura contra pessoas que deveria ter perdoado. E sabe o que é o terrível? Quando você estiver orando por alguém que te perseguiu, ore para que Deus abençoe essa pessoa. E quando você ora para que Deus abençoe, sabe quem é levantado? Você. Nunca ore contra ninguém. Eu oro e digo o nome dos filhos. Digo o nome e falo: Senhor, prospere, abençoe. Para mim é muito fácil. Por que para mim é fácil? Eu já vivi amargurado, irmão. Presta atenção. A amargura é a hemorragia da alma. Você vai perdendo tempo amargurado, até que você se depara com Deus de amor que diz: ama. Ficar com raiva não vai mudar nada. O que vai mudar é amar. Então você diz: Senhor, eu amo, eu abençoo, prospere, levante, fortaleça. Não tem problema nenhum. Uma vez uma pessoa me atacou muito. E as pessoas que me atacam não são qualquer pessoa, são pessoas às vezes de peso. E um me atacou muito e disse assim: eu estou doente agora, podia chamar o pastor Dani, acho que ele não vai vir. Uma pessoa foi dizer: pastor, fulano lá está doente. Antes que ele terminasse, eu falei: eu vou lá orar por ele. Ah, o senhor vai? Vou lá orar. Eu, meu lado natural, na oração, com todo mundo com os olhos fechados, só botaria a mãozinha no pescocinho. Oh, meu Deus. Meu lado natural, amém? Você não tem um lado natural? Eu tenho. Passou um filme, nossa, é a minha hora. Hã? Minha vingança será salamaligna. Era a minha hora. E eu fui ler a Bíblia. E aí me deparei com José diante dos seus irmãos, dizendo: todo o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. E os irmãos de José não reconheceram, e José os reconheceu. Quem perdoa é transformado. Não conhecem mais você. Quem perdoa vive novidade. E eu fui lá orar por aquele irmão, e ele disse assim: eu tinha ódio de você. Eu falei: vai falando, Satanás, fala tudo. Você tinha ódio de mim? Eu tinha. Você era muito metido. Sempre fui meio metido. Você era muito orgulhoso. Eu falei: às vezes, mas eu te ofendi? Não, mas a tua alegria me ofendia. Você era muito feliz. Falei: irmão, me perdoa. Se minha felicidade lhe causou algum problema, eu vim te dizer: você está perdoado. Levanta dessa cama. E essa pessoa passou poucos dias e ela estava em pé e curada para a glória do Senhor. Não gaste tempo guardando mágoas. 1 João capítulo 2 verso 9: aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está em trevas. E anda em trevas, anda perdido. É perigoso andar assim. Se você não ama as pessoas, você não é discípulo. Você está aí? Você está bem feliz, eu acredito. Eu creio, amém. Oh, aleluia. Amém. Nosso time pode subir. Diga assim: eu não sou discípulo se eu ando ansioso. Pastor, como é que não vai andar ansioso numa vida como essa? Calma. Mateus 6 verso 9. Ou Mateus 6, 25. Lembra que ser discípulo é aprender a andar com Jesus? Quem anda com Jesus tem uma coisa muito simples, mas muito poderosa, que é paz. Mesmo no meio de dificuldades. Paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com as pessoas. Olha lá, Mateus 6, 25.
Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que você vai comer, beber, ou quanto você vai, coisas para o corpo, com o que vai vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olha o que Jesus está dizendo. Para quem que ele está falando isso? Para discípulos. Jesus está dizendo para os Por que ele está falando com os discípulos? Há coisas que Jesus só fala com discípulos. Lembra que aos discípulos ele deu a conhecer os mistérios do reino. Então quer dizer que Jesus tem seus prediletos? Não. Ele confia a pessoas leais. Lealdade. Não ande ansioso. Não fique ansioso quanto à vossa vida. Jesus está dizendo, não ande em ansiedade. O que é ansiedade? É estar no presente desejando estar no futuro. É ficar olhando para um cenário e tentando controlar o que vai acontecer. E sabe o que acontece quando você anda ansioso? A palavra ali, não andem ansiosos, é estrangulado, sem fôlego, gente esgotada. Há muitas igrejas que nos bastidores tem gente esgotada porque está andando ansioso. Preocupado, pastor, mas espera aí, tem muita ansiedade? Tem. Quando o mundo quer aprender sobre ansiedade, vem para o Brasil. É o país com o maior nível de ansiedade, e a ansiedade ela ultrapassou, sabe? Remédio às vezes não consegue controlar. As pessoas ficam extremamente, além de estar ansiosas, doentes. Porque essa ansiedade é uma aceleração ruim. Quem anda com Jesus, anda com calma. Não deixe que nenhum problema roube teu sono. E sabe o que é o pior? Nós nos preocupamos com problemas que às vezes nem vão acontecer. A maioria das coisas com as quais você se preocupa nunca vão acontecer. Não ande ansioso com coisa alguma. Em um momento onde todo mundo está ansioso, você anda com Jesus. Então como que um discípulo lida? Como é que ele trata essas demandas emocionais? Quando alguma coisa tenta preocupar um discípulo, ele lembra, eu estou andando com Jesus. Eu levo até Jesus a minha preocupação, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E esse lançar aqui não é jogar, tem que lançar com força. Esse lançar aqui é jogar com violência, tirar de você esse peso. A ansiedade gera um peso. Pessoas ansiosas não dormem, não descansam, a mente está sempre acelerada. Pessoas ansiosas, elas perdem a beleza da vida. Muito rápido, agora, calma. Tem coisas que levam tempo. Discípulos, eles andam no ritmo diferente, já viu? É com calma. Jesus não está ansioso, Ele sabe o momento certo em cada hora, em cada estação. Não andar ansioso com coisa alguma. E aí, se você for descendo o texto, você vai ver por que a gente anda ansioso. E Jesus disse, ou vocês não sabem o real valor que vocês têm. O que tem a ver a ansiedade com o valor? Tudo. Você valoriza o problema, você diz que o problema é maior. E Jesus está dizendo, lembre-se do teu valor. Você tem um valor incrível. Porque dos meus filhos eu cuido, para os meus filhos eu estou dando a provisão. Então não deixe que nada te deixe ansioso. Nada. Só sabe o que é a ansiedade quem já lutou com ela. Eu já lutei com ela e luto até hoje. Até hoje. De comer as cutículas, de perder cabelo, de ficar doente, de ter uma úlcera nervosa por conta da ansiedade. E você vai ver que a ansiedade, ela se estabelece em um lugar: orfandade. É quando você não acredita que é capaz, quando você não acredita que você pode sim descansar, porque o diabo mentiu para você dizendo, perca o seu sono, agora fique focado só no problema. No meio da tempestade, Jesus dormia, descansando. Eu vim dizer para você, não ande ansioso com coisa alguma.
Quando vier demandas, diga: calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. Experimenta dizer isso para alguém acelerado. Meu Deus, já vai poder orar por mais um inimigo. Já viu? Um dia eu estava aqui no gabinete, uma pessoa veio, tipo o Chaves. Ela falava pelo marido, falava por mim, era a unção do Faustão. E ela: o senhor não tem nada para falar? Eu só disse: calma. Peguei uma vara, tipo aquelas de circo. A pessoa parece uma fera. E aí toda aquela tromba de problema, sabe o que era? Nada. Pessoas ansiosas fazem uma tempestade em copo d'água. Calma, diga para a pessoa do seu lado: calma. Dá uma olhada no olho, já se endemoniou. Calma, calma. Você não é discípulo se não ora. João, ou Mateus 6, verso 9. Os discípulos querem aprender a orar. Discípulo ora. Você não é discípulo se você não ora. Mateus capítulo 6, verso 9, é Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, que na verdade deveria se chamar a oração dos discípulos. Os discípulos foram até Jesus buscando saber como se deve orar. Quer dizer que eles já oravam, sim ou não? Eles já oravam, mas não oravam de forma certa. Você pode orar, mas você pode não orar de forma certa. E Jesus disse: quando vocês forem orar, orem desta forma, da forma que Jesus orava. Ele disse: Pai. A primeira palavra na oração é Pai. Intimidade. Saiba que você é um filho orando. A sua oração vai mudar quando você entender quem você é na oração. Eu não sou um pobre coitado, um miserável. Eu sou um filho que pode acessar o coração do Pai. Você não é discípulo se não tem uma vida de oração. Você não é discípulo se não levanta um pouquinho mais cedo para orar. Pronto, falei. Eu levanto atrasado, não tem disciplina. Levanta, faz um devocional, gasta um tempo na presença, ora e derrama seu coração. A oração é derramar o coração diante do Senhor. E faça uma coisa simples, porém profunda. Não olha para a oração ou para a leitura da Bíblia como uma punição, que há pessoas que estão se punindo. Eu tenho que ler. Não, olha para aquele momento como uma oportunidade de conhecer mais a Deus. Diga assim: todo momento com o Senhor. Não, fala com fé, diga: todo momento com o Senhor é uma oportunidade para conhecer mais Ele. Você está aí, irmão? E sabe o que é interessante na oração? Você vai descobrir que você pede bem menos do que aquilo que Deus tem para te dar. Eu estou pedindo. Você vai descobrir na oração. Porque a oração não é só pedir, é parar para ouvir Deus. E às vezes o Senhor começa a falar e dizendo: eu tenho coisas maiores para você. Você entra na oração carregando problema, sai de lá leve. Já teve um dia de chorar, irmão? Já teve. Eu já tive vários dias pesados, dias difíceis. Vou orar, vou derramar meu coração. Aí você sai renovado. A minha experiência em oração, quando eu estou aflito, parece que eu tomei um banho gelado. Eu saio revigorado. Agora, se você fica dias e dias carregando esse peso e não ora, você fica sobrecarregado. A oração tem o poder de tirar as cargas de sobre você. Na oração você vai descobrir uma coisa: Deus trabalha no silêncio. E tem dias que eu não sinto nada orando, nem um arrepio. Tem dias que Ele entra lá e senta. E tem dias que não tem nada, mas mesmo assim eu sigo orando. Eu não sinto um arrepio, não dá nada, não muda nada, mas sempre estou em oração. Um dia eu levantei para orar no mesmo horário e sentei assim. Quando eu sentei, Ele já falou: eu estava aqui te esperando. E eu amo quando você vem me encontrar. E eu disse: Senhor, por que você não fala sempre assim, Senhor? Eu estou falando no silêncio. E o meu silêncio te prepara para um novo nível de algo. Então eu aprendi, quando Deus não está falando, ainda assim eu estou aprendendo no silêncio de Deus. Na oração tem um momento do silêncio. Se você está num tempo de silêncio, não para de orar. Ele está te preparando para um nível ainda maior.
Tem que estar orando e dizer, mas Deus não está falando. Ele está falando, você que não está vendo. Aí está muito acelerado, Deus só tem 10 minutos, fala aí. E Ele é longânimo. Longânimo, longas narinas. Então Deus é narigudo. Para você que é narigudo, Deus também é narigudo. Não. Longânimo, quando você acha que acabou o ânimo dele, Ele: eu amo você. A gente torra a paciência de Deus, e Ele é um Pai longânimo. Tem um longo ânimo. Discípulo que caminha com Jesus também é longânimo. O que tira você do sério? Nada. Respira fundo. Tenha um longo ânimo nesses dias. Você está aí, irmão? Então na oração você aprende o silêncio de Deus. Você aprende a esperar, a depender. Você aprende a se aquietar na presença de Deus. E você não é discípulo se você não é generoso. É simples. Olha para a palavra de Deus, Mateus 6,19. Mateus capítulo 6, verso 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem pode consumir, e os ladrões invadem e roubam. Jesus é contra a riqueza? Não. Jesus é contra o amor às riquezas. O que nós estamos vendo aqui? Discípulos, eles recebem recursos terrenos e investem em coisas eternas. Recursos terrenos investidos naquilo que é eterno. Então, para um discípulo, ser discípulo, ele é o que? Generoso. Você pode dar de duas formas. Você pode entregar racionalmente, ou pode entregar de forma espontânea. Uma pessoa que entrega racionalmente, ela sempre vai fazer questionamentos. Por que eu tenho que dar? Por que eu tenho que entregar isso aqui? Já o discípulo que dá de forma espontânea, ele ama doar, porque essa é a essência dele. Jesus está dizendo: invista naquilo que tem valor, naquilo que é importante. Ele não combate o recurso, ele não fala que a riqueza é um problema. Ele está falando como nós lidamos com a riqueza. Você está aí, irmão? É Lucas 18:18. Não podemos ler o texto agora. É Jesus lá com o jovem rico. Lembra do jovem rico? Ele diz: eu cumpro todos os princípios. E Jesus disse: então faça uma coisa, vá e vende tudo, dá aos pobres, e aí me segue. O que Jesus estava fazendo? Testando o coração dele. E para aquele jovem, as riquezas eram um ídolo. O seu problema com o dinheiro é quando o dinheiro se torna um Deus, um falso salvador. E tem gente que diz: não, o dinheiro vai me dar muita segurança. Não vai. O dinheiro vai me dar felicidade. Não vai. Só tem uma fonte de satisfação: Jesus. Quando você tem Jesus, você pode ter recurso. Quando você tem recurso, mas não tem Jesus, é perigoso. Jesus disse isso ao jovem rico, porque aquele jovem tinha um Deus na vida dele. E esse Deus estava consumindo esse jovem. E diz que triste seguiu o seu caminho. Então é interessante olhar para isso, esse apego às riquezas. Quando a gente faz da riqueza um ídolo, quando a gente olha para o dinheiro como fonte de satisfação. Você lembra de 1 Timóteo 6:10? 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Nós estamos vendo algo muito simples. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o dinheiro, é o vínculo com o dinheiro. Como você lida com o dinheiro? Como que você trata as finanças? Você não é um discípulo se você tiver uma vida desregrada financeiramente. Tem pessoas que o recurso está ali, mas a vida dele é tão bagunçado que ele nem sabe onde está. Você não é um discípulo se você não for generoso e não colocar Jesus no centro da sua vida. Olhe bem, o amor ao dinheiro é o vínculo com o dinheiro. O amor aqui é o apego. O amor aqui está falando de alguém que quer o dinheiro, porque o dinheiro dará a ele identidade, uma falsa segurança. Então, quando Jesus está falando sobre isso, esse amor ao dinheiro, a pergunta é: qual é o amor que te controla? Você é alguém que está buscando dinheiro? Você é alguém que quer o dinheiro pelo status?
Pastor, é pecado querer uma boa vida? Não é pecado, é maravilhoso, isso honra a Deus. Mas se você estiver perseguindo só isso, é pouco. Como deveria viver então um discípulo? Primeira coisa, moderado, com forma, moderação. Não posso agora, vou trabalhar mais um tempo. Abro mão daquilo que me dá prazer para ter aquilo que me dá futuro. Abro mão do que me dá prazer para ter aquilo que me dá futuro. Eu vou ter que refrear os meus gastos. Agora, a primeira coisa que uma pessoa imatura faz, ela diz assim: o dia que sobrar, eu dou alguma coisa para Deus. Aí a pessoa autoriza sobre a sua vida uma maldição de miséria. Por isso que Deus nos dá uma capacidade para administrar, que começa pelo dízimo. Dizimar é a alegria de um discípulo. É o momento de honrar o seu Deus. É o momento de dizer ao céu: eu tenho um Deus sobre a minha vida. Agora, quando você tem um problema com o dinheiro, o seu problema com o dinheiro, escute isso, é simples, porém profundo. A disposição das suas finanças revela a disposição do seu coração. Vou dizer de novo: a disposição das suas finanças revela a disposição do seu coração. Se você ainda não é um doador, e o discípulo ele não dá alguma coisa, quando ele dá algo é para transformar. E eu oro que você comece a entregar coisas que transformam. Ele não dá alguma coisa. Lembra do menino com 5 pães e 2 peixes? Ele não entregou alguma coisa. Ele entregou alguma coisa? Não, ele deu algo significativo que mudou aquela história. Então o discípulo é generoso. E a generosidade é uma ferramenta, querido. Pastor, eu sou meio generoso. Não, generosidade é liberdade. Não é ser aquele que dá de forma racional. Se eu der agora, o que Deus vai me dar depois? Não. Discípulos são generosos. Essa é a característica do discípulo. Lucas 14, verso 33. Já estamos terminando aqui. Lucas 14, 33. Quem não renuncia a tudo? Alguma coisa? Alguma coisa? Quer dizer que para seguir Jesus tem que renunciar a tudo. Significa que ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro. O restante das coisas secundárias, Jesus é o primeiro. Então esse renunciar a tudo aqui, querido, é justamente dizer que Jesus é mais importante. É dizer que aquilo que nós temos está à disposição de Jesus. Aquilo que você tem está à disposição de Jesus. Se Jesus te pedir algo agora, você entrega ou você retém? Não, se Jesus pedir uma coisa fácil eu dou. Não, se ele pedir o que for. E essa disposição revela o lugar que Jesus ocupa na sua vida. Então a gente começa a entender que ser um discípulo é um pouco diferente. Lucas 14, 27. Não é discípulo aquele que não toma a sua cruz. Olha bem, bota na tela. Lucas 14, 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser o quê? E o que é levar a cruz? Não é levar a sogra para almoçar. Não. O que é levar a cruz? Pastor, acho que é a dor, é o sofrimento. Não. A cruz fala de um caminho sobrenatural. Quem leva uma cruz tem só um caminho, só de ida. Quando você via alguém com uma cruz, você sabia, essa pessoa só vai ir, ela não vai voltar. Caminhar com Jesus é uma caminhada só de ida. Você não tem mais passado, você não tem mais para onde voltar, você só tem um destino para seguir. Leve a sua cruz. O que quer dizer isso? Uma vida sobrenatural. Porque depois da cruz tem um novo nível de vida sobrenatural. Então você não é discípulo se não ama o sobrenatural. Como que um discípulo que é discípulo não entende a autoridade para expulsar demônios? Se parte da nossa missão é expulsar demônios e curar enfermos. Tem demônios na sua casa, tem demônios que se alojam, que ficam ali, às vezes na vida financeira, no meio da família. Então um discípulo que entende o sobrenatural, ele entende que o mal não pode habitar ali. Um discípulo que não ama o sobrenatural tem algum problema. Pastor, mas como que é o sobrenatural? Por onde começa? A cruz fala de renúncia.
Então renuncie a sua mente lógica, o que Deus pode ou não fazer, porque tudo é possível ao que crê. O seu problema é a sua fé. Um discípulo que não ama o sobrenatural. Eu amo pessoas que vêm dizer: pastor, recebi uma cura ali, uma libertação lá, pastor, estou orando por isso, pastor, estou vendo. Ah, maravilha. Senta perto de alguém natural, pergunta para ele: qual foi o último milagre? Não tem. Senta do lado de um discípulo que ama o sobrenatural, ele vai, se você tiver tempo para sentar do lado dele, ele vai começar a contar tantos milagres. Ame o sobrenatural. Ame sonhos, visões, a profecia. Quando alguém vem contar algo sobrenatural, diga: que lindo, eu também quero viver isso. Quando alguém fala para você de um testemunho absurdo. Aqui na igreja, quantas pessoas surgiu dinheiro na conta? Quantas pessoas? E quando você conta isso para alguém que não é discípulo, acho que não. Conta assim mesmo. Conta assim mesmo, até que essa fé pegue essa pessoa. Uma vez as crianças estavam aqui e havia uma irmã com uma forte dor, e uma das crianças tocou, ela foi curada. Eu disse: as crianças vão orar por vocês. Houve uma fila ali, uma mulher saiu curada. Ela foi para casa e contou para alguém, e a pessoa disse: capaz, tu vai ver, vai começar a doer. Passou 15 dias, não doía nada. Ela me disse: pastor, o que eu faço? Vai lá e diz para aquela pessoa: não dói nada. Que tem gente que vai duvidar do seu milagre, mas mesmo assim você tem que abrir mão do que? Abra mão do que é natural e abrace o sobrenatural. Esses dias que nós estamos passando, você precisa do toque sobrenatural. Você precisa de anjos na sua casa, a presença do Espírito Santo. Bote um louvor na sua casa, manda os capetas embora. Sabe, pega assim, liga o louvor e diz: Senhor, faz uma faxina espiritual aqui. Tem muita coisa ruim aqui, tem palavra que eu estou dizendo, tem murmuração, então faz uma faxina. Espírito Santo vem, habita na minha casa. Pronto. Vai para o teu trabalho, leva o sobrenatural. Senhor, vai acontecer algo sobrenatural aqui. Vai produzir mais com menos, vai começar a se organizar. Um discípulo que não ama o sobrenatural tem algum problema. Fala de renúncia, fala de obediência. Quando Deus te pede uma coisa, ainda que absurda, obedeça. Isso é necessário. Sem isso, não sou discípulo. E se não sou discípulo, sou uma pessoa, infelizmente, trilhando a jornada dessa vida, sofrendo, lutando, sem entender o meu propósito. Agora, quando eu entendo que sou um discípulo, a vida muda, a experiência muda, porque é um caminho só de ida. Fique em pé nessa noite. Eu queria que você olhasse.